E nesse ano de 2023 eu revisitei a franquia Riddick e vou contar pra vocês se ainda vale a pena. Lá no distante ano 2000, no começo da década, nosso querido Dom, antes de participar de corridas ilegais de rua, ele iria se aventurar em uma ficção científica um tanto quanto desconhecida. Mas apesar de levar a bomba da crítica, ele acabou acumulando fãs ao longo dos anos e gerou uma trilogia de filmes até então. A real é que a franquia Riddick está longe de ser um grande sci-fi, mas com certeza é um filme divertido e de um universo interessante que mistura dark fantasy com ficção científica. Então fica aí que hoje a gente vai falar da franquia Riddick. Furians, Necromongers, criaturas estranhas, demônios da lama, são muitas criaturas que compõem esse universo fantástico. Mas vamos voltar um pouco e começar lá no começo dos anos 2000. Eclipse Mortal, o primeiro filme dessa franquia, narra a história de uma nave em uma galáxia longe da Terra. A tripulação que dormia durante a viagem quando de repente se envolve num acidente, o que faz com que essa nave caia em um planeta estranho. Um planeta ensolarado que nunca anoitece. Entre os tripulantes, um dos membros se destaca pela sua periculosidade. Eu tô falando aqui de Riddick, que é um criminoso homicida que estava sendo transportado para uma outra prisão. Riddick é um cara de poucas palavras. Ele passou tanto tempo preso em uma prisão que não era possível ver a luz do dia, que ele desenvolveu uma habilidade peculiar, que é a habilidade de enxergar no escuro. E com a nave quebrada e os tripulantes precisando consertar ela para poder sair dali e retomar sua rota, o que aparentemente seria uma coisa simples acaba se tornando um problema, já que nesse planeta existem criaturas mortais que devoram os seres humanos, são criaturas carnívoras. Porém, essas criaturas só atacam ao anoitecer. E se um planeta que não anoitece, isso não seria um problema, né? Mas justamente nessa época do planeta, ocorre um eclipse que deixa o planeta inteiro na escuridão por dias, o que vai fazer com que os nossos tripulantes aqui estejam expostos ao ataque dessas criaturas. Em um momento de desespero como esse, é preciso tomar medidas desesperadas, então a tripulação vai precisar da ajuda do perigoso Riddick. Eles precisam de toda a mão de obra possível e vão correr atrás de recursos para consertar a nave e sair daquele planeta, antes que a escuridão tome conta e eles sejam devorados pelas criaturas. Óbvio que eles não vão conseguir consertar a nave a tempo e logo o dia vai se tornar noite e a vida de todos eles ali vão se tornar um verdadeiro inferno e uma luta pela sobrevivência. O primeiro Riddick, ele é um filme simples, porém eficiente. Tem momentos de tensão, um bom clima de terror que fica no ar, assim como bons momentos de ação. As criaturas desse filme aqui vão ser um grande problema para a tripulação. E esse filme ele é claramente de baixo orçamento, mas diverte pela sua simplicidade, o seu clima tenso. O destaque também fica aqui para o personagem do Vin Diesel, Riddick, que se consolida como um anti-herói de ação, de poucas palavras e atitude badass. Com o sucesso moderado de Eclipse Mortal, 4 anos depois viria a tentativa de expansão da franquia, e a Batalha de Riddick veio com a tentativa de aumentar a escala desse universo. E aqui a gente tem um novo vilão, uma raça nova de vilões chamada Necromongers, que são seres sombrios que querem dominar a galáxia. Eles têm um exército de soldados. E eles têm uma peculiar filosofia de que você pode ficar com tudo aquilo que você puder matar. O seu líder, ele tem uma conexão tanto com o plano dos vivos quanto com o plano espiritual dos mortos. E ele possui a habilidade de arrancar a alma dos seus inimigos. O Riddick, que escapou do planeta mortal com alguns tripulantes que sobreviveram no último filme, nesse filme aqui ele se tornou um foragido e procurado por vários caçadores de recompensa. Então, em função disso, ele vive uma vida sem chamar muita atenção, tentando passar despercebido. Mas é claro que não vai demorar muito para ele se envolver em uma trama muito maior e acabar se tornando alvo dos Necromongers, e assim se vendo obrigado a travar uma grande batalha contra o exército sombrio dos Necro. Alguns personagens do filme anterior retornam aqui nessa sequência, os que sobreviveram, é claro, ao planeta do filme anterior,
E dessa vez aqui eles tentam criar um universo grande. Muitas raças são apresentadas, há novas criaturas, tem um design interessante, lembrando muito aqui a estética de designer aqui do lendário H.R. Giger, né, que foi o criador do Alien. Essa estética visual do filme, ela é bem única e se diferencia muito de outros filmes da época, como a franquia Star Wars. Ele tem uma própria identidade, porém nem só de estética vive um filme, e ele acabou sendo massacrado pela crítica, mas acabou caindo na graça da maioria dos fãs. Eu acho que esse segundo filme, ele não agradou tanto, justamente por ele querer expandir muito o universo da franquia Riddick. O primeiro filme ele é um filme mais contido, tem poucos personagens, o que naturalmente faz você simpatizar mais com a trama. O segundo, como ele traz toda essa expansão do universo, traz muito mais elementos de fantasia, isso pode não ter agradado tanto as pessoas na época, que esperavam talvez uma coisa diferente. Eu particularmente gosto dessa sequência, acho o universo criado aqui interessante, além do Riddick ser um personagem que cai como uma luva aqui pro Vin Diesel. Porém, o flop que foi o segundo filme fez a franquia ser engavetada até o ano de 2013, e somente 9 anos depois que uma sequência veria a luz do dia. E o terceiro filme da franquia se chama somente Riddick, e ele é um filme bem mais contido que o filme anterior, mas eu particularmente não gosto muito desse filme aqui não, tá? Porque ele é basicamente um remake do primeiro filme, já que a gente tem novamente o Riddick em um planeta estranho, e ele tem que lidar com criaturas perigosas aqui, tendo que sobreviver, e ele vai ter que se aliar a um grupo que quer fugir daquele planeta hostil ali. Eles vão ter que unir forças ali para enfrentar todos os perigos daquele planeta. A diferença aqui é que nesse filme existem muito mais criaturas ameaçadoras que no primeiro filme. E o grupo que o Riddick vai ter que se aliar aqui são caçadores de recompensas extremamente habilidosos. Ou seja, não são sobreviventes como era no primeiro filme e também não são nada confiáveis. Pode-se dizer também que eles são tão perigosos quanto o próprio Riddick. Só que o nosso amigo Riddick aqui, ele é muito mais casca grossa que essa galera aqui. E esse é um filme ok. Mesmo eu não gostando muito, ele deve funcionar caso você não tenha visto o primeiro filme. Ele é claramente um filme de orçamento mais reduzido se você for comparar com o segundo, e isso faz com que esse filme funcione melhor em certos aspectos. Eu particularmente, eu acho que esse universo funciona assim, com histórias menores, focando em poucos personagens. O segundo aumentou muito a escala da coisa, o que acabou prejudicando a franquia. Eles quiseram fazer um universo sombrio aqui, estilo Star Wars, que não deu certo. Mas quando ele se propõe a contar uma história menor aqui, de um personagem só, ou de um grupo pequeno de personagens, isso deixa a trama mais pessoal e eventualmente deixa o filme mais interessante, porque o Riddick, ele só é um cara que quer sobreviver ali naquele universo. Ele não precisa ser um salvador de nada ou um herói da galáxia. Então a gente não precisa aqui dele envolvido em tramas grandiosas para salvar o universo ou alguma coisa do tipo. A franquia desde então tá na geladeira, mas porém já foi anunciado que vai ter um quarto filme da franquia. O próprio Vin Diesel disse que esse projeto já está sendo trabalhado há alguns anos, e eu espero que eles não façam algo muito grandioso, que eles mantenham o clima minimalista da franquia, focando ali talvez num grupo de personagens ou em alguma raça, alguma coisa menor, e que por favor que eles não queiram marvelizar aqui o filme, né, colocando um filme cheio de piada ou colocando algum alívio cômico que não combina com a franquia. E você gosta dos filmes da franquia Riddick? Se você nunca viu, eu recomendo que você dê uma chance. É um bom sci-fi do começo dos anos 2000 e mesmo que seja meio tosco algumas coisas, é divertido. Ele tem uma certa originalidade e um tom diferente de outras franquias famosas, então por isso eu acho que vale a pena. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de comentar aqui embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal, é muito importante. É isso, até a próxima aqui no canal. Aquele Filmaço.